Olá, oitavos anos! Vamos para a nossa aula dessa semana? Então, esta semana nós vamos falar sobre a população americana, ok? Ó, hoje eu tenho um companheiro aqui de aula que quer comer o fio do meu fone de ouvido. Então, o que nós temos sobre a população americana? A população americana, primeiro, ela foi formada por elementos, né, que imigraram para o continente. Então, nós temos a questão dos europeus que vieram para a América, né? Então existe a contribuição europeia na população americana, na formação da população americana. Temos os africanos que foram trazidos para a América, né? E temos os chamados ameríndios, né? Os indígenas americanos. Então a formação da população americana é composta exatamente por esses três elementos, tá? Essa população toda, ela está distribuída de forma bastante irregular pelo território. Então, nós temos muita gente concentrada em algumas áreas e algumas áreas de vazios demográficos no continente americano, como a gente vai analisar já já no mapa, tá certo? Então, quais são as regiões de grande densidade demográfica, quer dizer, com grande concentração populacional? A população está mais concentrada ali na costa leste do continente americano, é a porção mais povoada. E por que essa região é a mais povoada? É justamente porque as condições ali de clima e de relevo são favoráveis, certo? É ali que está a concentração das cidades, das indústrias, do comércio, todo do continente americano, tanto na América do Norte como na América Central e América do Sul. Tá? O crescimento populacional também é desigual no continente americano. Enquanto os países subdesenvolvidos, né, ou seja, os países da América Latina e da América Latina que compõem a América Central, América do Sul e México, têm um crescimento muito maior da sua população, lá na América Anglo-Saxônica, né, que é composta por Estados Unidos e Canadá, o crescimento populacional já se estabilizou, quer dizer, não está crescendo mais numa velocidade tão grande. Tá? Vamos à análise então do mapa. Olha o que o mapa aqui nos mostra. Veja, aqui eu tenho a legenda, né, da densidade demográfica, e eu vejo que o vermelho são as áreas mais densamente povoadas, quer dizer que tem mais gente morando, e conforme esse tom vai ficando mais clarinho, laranja, laranja, até ficar o bege, nós temos aí pouquíssimas pessoas habitando. Então, confirmando aquilo que a gente já viu no slide anterior. Onde nós temos grande concentração populacional? Temos ali na costa leste, olha lá, ó, costa leste, lá na América do Norte. Temos aqui na costa leste da América do Sul, né, ó, toda a porção aqui do Brasil litorânea, especialmente lá São Paulo e Rio, tá? E na América do Sul nós temos também a concentração populacional na costa oeste, certo? Menor do que na costa leste, mas uma concentração significativa aí na costa oeste da América do Sul. Tudo isso, é claro, influenciado pela questão climática, né? Agora, vamos observar as duas regiões do continente americano que têm assim uma densidade populacional quase que zerada. Aqui, ó, menos de um habitante por quilômetro quadrado. Justamente aonde, gente? Grande parte do Canadá, todo o centro-norte do Canadá, por quê? Por causa do rigor do clima, né? Muito frio, é a região cortada pelo Círculo Polar Ártico, lá do Canadá. Então, a população no Canadá está concentrada onde? Na faixa sul, né, ó, do país, somente na fronteira ali com os Estados Unidos. E outra região muito fracamente povoada no continente americano é aqui, ó, a região da floresta amazônica, tá certinho? Então, no mapa a gente consegue visualizar muito claramente as áreas mais povoadas e menos povoadas do continente americano, influenciadas diretamente pela questão natural, a questão climática e a questão de relevo, ok? Aqui, ó, nós vamos ver algumas características que diferenciam os Estados Unidos e Canadá e a América Latina. Então, por exemplo, entre Estados Unidos e Canadá, nós temos uma diferença muito grande entre os dois países. A população absoluta dos dois países, ela é muito diferente. Enquanto nos Estados Unidos eu tenho uma população de aproximadamente 310 milhões de habitantes, o Canadá, que tem uma extensão territorial próxima da extensão dos Estados Unidos, tem apenas 34 milhões de habitantes. E o que explica isso, gente?
a questão do rigor lá climático, né? Ó, boa parte do Canadá fica congelado quase que o ano todo. Tudo bem? Então, a maior concentração populacional nessa região da América Anglo-Saxônica está justamente na costa leste, tanto dos Estados Unidos como do Canadá. E na América Latina? O que é que nós temos lá? Ó? América Latina é composta pelo México, os países da América Central e América do Sul. Onde está a concentração? Na costa leste e na costa oeste, certo? Lembrando que o crescimento populacional da América Latina ocorreu principalmente a partir da metade do século XX, né, com a melhoria, né, das condições de saúde da população, e países como México, Brasil e Argentina adotaram um processo de industrialização que trouxe, né, para essas regiões um número de imigrantes bem grande, fazendo com que a concentração populacional aí nesses países fosse maior. Ok? Então, isso com relação à distribuição da população no continente americano. Agora, essa tabela, ela faz uma análise sobre indicadores socioeconômicos do continente americano. Então, aqui dá para a gente ver de forma bem gritante a diferença entre a qualidade de vida dos países da América anglo-saxônica e da América Latina. Certo? Então, os indicadores socioeconômicos dessas duas porções da América são muito distintos, muito diferentes. É claro que isso está refletido nas condições econômicas e nas condições de qualidade de vida dessas duas regiões. Então, enquanto no Canadá e nos Estados Unidos eu tenho uma mortalidade infantil girando em torno de 5, 7% apenas, dá uma olhada no Brasil, na Bolívia, na Nicarágua. Bolívia é um país da América do Sul, Nicarágua é um país da América Central. Olha a grande diferença. Isso aqui, gente, tem relação direta com qualidade de vida, infraestrutura, saneamento básico, certo? Dessas populações. E no outro indicador, lá, ó, a expectativa de vida no Canadá, 80 anos, nos Estados Unidos, 77. E se a gente for pegar de novo, ó, Bolívia e Nicarágua, 64 e 70, quer dizer, é um indicador de expectativa de vida baixo em relação ao restante do continente americano, certo? Então, o que é que a gente consegue analisar com esses indicadores? Que o desenvolvimento econômico, enquanto o desenvolvimento econômico nos Estados Unidos e Canadá levam para sua população uma qualidade de vida melhor, os países subdesenvolvidos da América do Sul, por conta da falta do desenvolvimento econômico, conseguem levar para a sua população uma carência, uma falta de estrutura de vida, correto? Então, isso precisa ficar bem claro, a grande diferença que existe entre a porção desenvolvida do continente americano e a porção subdesenvolvida. E isso reflete diretamente na qualidade de vida da sua população. Aqui, mais um indicador importante para a gente analisar as condições de vida da população no continente americano, ressaltando novamente a desigualdade. Olha só, enquanto a gente tem aqui, ó, Canadá com índice de natalidade pequeno, por quê? Porque a base da pirâmide está mais estreita. Nós temos uma grande população na faixa etária dos adultos, quer dizer, a população economicamente ativa no Canadá é grande, então eu tenho uma grande parte da população trabalhando, produzindo, certo? E fazendo com que a economia desse país cresça. E lá no topo da pirâmide, o que a gente observa? Ainda um número elevado de idosos, quer dizer, a qualidade de vida se refletindo no aumento da longevidade nesse país, correto? E se eu comparar o Canadá aqui com a Guatemala, que é um país da América Central? A pirâmide etária é totalmente diferente, né? Então, o que eu tenho na Guatemala? Uma base larga, quer dizer, a taxa de natalidade ainda muito alta. Olha aqui o corpo da pirâmide. Os adultos, a quantidade de adultos que está trabalhando e produzindo e fazendo a economia do país crescer. Menor do que a de jovens, isso aqui então é um problema. E o topo da pirâmide etária estreita. Isso quer dizer que a taxa de mortalidade aqui é alta.
Quer dizer que a qualidade de vida das pessoas não é legal. Não é legal, isso reflete em taxa de mortalidade maior. Portanto, as pessoas têm uma expectativa de vida menor na Guatemala. Certo? Então, fazendo a análise das duas pirâmides etárias, eu vejo novamente a desigualdade que existe entre a população que mora lá no Canadá, portanto, a porção da América anglo-saxônica, né, desenvolvida do continente, e a situação da população que mora na Guatemala, na América Latina. Correto? Então, aqui a gente vê visivelmente a desigualdade que existe aí no padrão de vida da população no continente americano. E aí vocês têm aqui, ó, essas 4 questões para responder para mim. Todas elas vocês vão se basear nesse documento que vocês têm aí e em pesquisas que vocês poderão fazer aí na internet. Ok, moçadinha? Qualquer dúvida, nós vamos conversando lá no grupo. Bons estudos e um beijão para vocês. Cuidem-se!